leitores! Hoje é resenha do livro Trono de Vidro, da série de livros Trono de Vidro, da Sarah J. Maas. E já começando o vídeo falando que eu li sim o livro esse ano, no comecinho do ano de 2022. Na verdade, terminei ele, né, no comecinho desse ano, porque eu comecei a ler ele no ano passado. No entanto, eu já conhecia o livro, gente. Ele é bem antigo, principalmente pela minha roda de amigos. Eu tinha uma amiga que era apaixonada nos livros de Trono de Vidro. Ela sempre me falava pra ler, falava que era muito bom, que eu ia gostar muito. Só que quando eu via o livro, eu não conseguia entender muito bem do que se tratava. Se era exatamente uma fantasia, se era mais um romance, se era um mistério, se era uma coisa que era no passado, se era no futuro, como que funcionava tudo isso. Então, pela sinopse mesmo, eu não me interessava. Principalmente porque eu não conseguia ver atrativos pra história em si. E aquele plot inicial de que a Sarah diz que é como se fosse a Cinderela, só que ao invés da Cinderela ir pro baile, querer ficar com o príncipe, ela queria matar o príncipe, tipo, e se a Cinderela fosse uma assassina. Só que, sinceramente, eu não consegui ver nada de semelhança com a Cinderela em si. A única coisa é que a menina é loira, né, e que ela é pobre. Só que, assim, ela não é tão pobre assim, porque dá a entender que essa protagonista, né, a Celina, não sei como é que fala o nome dela, vou chamar ela de Celina, mas dá pra entender que essa Celina, antes de estar na prisão, que ela está no início do livro, ela vivia uma condição muito boa, claro, sujeitada a ser uma assassina, a trabalhar para coisas horríveis. No entanto, ela ainda assim vivia uma vida de muito luxo, regada de muita riqueza. Então, não sei, sabe? Porque a Cinderela, ela era pobre, ela, assim, não pobre, né? Ela tinha muito dinheiro, mas ao mesmo tempo ela foi sujeitada a uma situação de pobreza, viver como se fosse realmente uma serva da madrasta, das irmãs. E a gente não vê essa mesma coisa na Celina, então não consegui ver essa relação. Mas vamos para o que eu achei do livro. Eu achei uma escrita de verdade bem decepcionante, porque eu tava esperando muito, sabe? Eu coloquei muita expectativa em cima desse livro, principalmente porque muitas pessoas falavam bem. Muitas pessoas diziam que era o livro favorito de quando eram mais novas, ou que releem sempre o mesmo livro, porque ele tem um enredo muito bom, e a Sarah escreve maravilhosamente bem. Mas eu também vi algumas pessoas falando que ela tem uma inconsistência de escrita, uma hora ela escreve bem, outra hora ela escreve mal. Alguns rumores que ela usa ghostwriters para escrever os livros dela, por isso que é inconsistente, mas eu não posso afirmar nada, porque até esse momento eu li apenas 3 livros dela, e foram os 3 de Trono de Vidro, e eu vou falar nesse vídeo aqui só do primeiro livro, tá? Eu vou fazer vídeo diferente pros outros, porque eu tenho opiniões diferentes para cada um desses livros. Mas no início da leitura, eu percebi que tinha uma escrita, sim, muito criativa, gente. O livro, ele dá a entender, ele tem esse ar que você fala, é muito criativo. Mas eu não conseguia saber em que período que eu tava, se era um universo completamente novo, ou se a gente tava falando dela no passado, no futuro. Porque assim, gente, ela é uma assassina, na capa do livro a gente vê ela usando aquelas roupas, enfim. Só que eu não consegui identificar muito bem em qual período histórico ela tava. Até depois de muito tempo lendo, que eu entendi que talvez não estivesse em período histórico nenhum que a gente conhece, que é um período histórico do lugar que ela está, que é um lugar que já teve magia em algum momento, que ainda possa ter alguma magia, que são reinos, são lugares que a gente realmente não conhece da nossa vida real. Então eu tirei essas classificações de tempo, de período que eu tava tentando encaixar o livro, sabe? E deixei ele fluir como uma fantasia mesmo, por mais que tenham elementos que, assim, realeza, tem essa coisa de assassina, tem as coisas de roupas, de ópera, tem algumas referências, assim, culturais que nós temos, sim, nos nossos dias, nós temos de livros de fantasia, livros de época. Então eu acho que esse livro se encontraria mais para uma época de época mesmo, algo mais, sei lá, realeza, essas coisas, do que um livro mais moderno. E durante a leitura eu consegui encontrar algumas coisas que me incomodavam muito. Parecia que o tempo todo ela queria nos lembrar do que tínhamos acabado de ler. Então vamos supor, ela fala, sei lá, eu vou inventar aqui uma frase: ela andou de cavalo. Aí daqui 2 parágrafos, daqui uma página, ela andou de cavalo, tipo, se referindo ao mesmo momento. Então ela ficava repetindo várias vezes a mesma coisa que ela fez, várias coisas que nós já tínhamos tido conclusão, várias coisas que nós lemos inúmeras vezes. Eu acho que se você é uma pessoa que, assim, demora séculos pra ler um livro, você fica abandonando, sabe? Eu vou ler um pouquinho hoje, daqui 2, 4 semanas você vai continuar a ler o livro. Eu acho que é bacana, porque ela vai ficar te lembrando do enredo. Mas se você tá lendo ele de forma rápida, de forma, assim, contínua, é chato. Me cansou de ver as mesmas coisas sendo repetidas.
Aí eu fiquei pensando, nossa, será que isso é uma coisa que ela faz, que é da escrita dela, ou porque era um livro que é mais antigo dela, né? Se não me engano, acho que é um dos primeiros livros que ela escreveu, que ela publicou, na realidade. Eu não sei se isso é uma coisa dela, ou se é alguma coisa que talvez na tradução acabou puxando, às vezes, essa questão dessa tradução repetitiva, do uso das mesmas palavras, aquela coisa, ou se é algo que ela faz dessa forma. Eu acredito que seja ela, porque não tem lógica, era muitas vezes mesmo. E assim, não sei nem dizer, pra mim ficou muito cansativo. E puxando um ganchinho aqui, gente, eu li o livro em e-book, então eu não tenho ele aqui pra mostrar pra vocês, ou mostrar essas passagens, porque realmente eu li ele no meu Kindle, então eu não tenho o livro físico. Então pode ser também que alguns desses erros, por exemplo, alguns erros de palavra que eu não tô nem colocando aqui nesse vídeo, porque tinha assim alguns erros de palavra, alguns erros de escrita, que pode ser por conta do e-book ter sido colocado errado, enfim, às vezes acontece de um livro físico, quando ele é colocado em e-book, ter alguns errinhos, então eu não tô nem contando isso, mas tô falando da questão da narrativa mesmo, desses trechos, porque não tem como, gente, também, um e-book embaralhar tanto a ponto de ficar repetindo trechos, assim, em momentos, enfim, contínuos da história, não tem nem como, principalmente porque não era uma coisa, tipo, repetiu página inteira, repetiu cenas inteiras, não, repetia a mesma ação, só que escrito como se fosse parafraseando. Outra coisa que eu não tinha gostado muito é que parece que pra você ler esse livro, você tinha que ler A Lâmina da Assassina. Eu fui ler A Lâmina da Assassina depois. Se eu tivesse lido A Lâmina da Assassina primeiro, que é um livro de conto, gente, não é o primeiro livro, porque Trono de Vidro é o primeiro livro, mas se você tivesse lido A Lâmina da Assassina, o livro Trono de Vidro faria mais sentido, ele fica mais legal, porque o livro começa Trono de Vidro, a gente não tem empatia. Eu não tenho empatia pela Celina, ela parece ser muito chata, muito arrogante, e também ela tem uma inconsistência, sabe? Uma hora ela fala, nossa, eu sou uma super assassina, eu fiz isso, fiz coisas horríveis, tem um peso muito grande sobre ela, sobre o passado dela, e no outro ela tá parecendo uma pessoa que, assim, enfim, não é nada parecida com essa, é como se ela fosse totalmente, não sabe de nada, não soubesse reagir às situações, sendo que ela sobreviveu, gente, a uma prisão, se não me engano, acho que fala Endovier, não sei como é que fala, mas ela sobreviveu a uma prisão que é tipo um lugar de tortura, que as pessoas trabalhavam forçado. E ela é colocada como essa pessoa que desde muito nova foi colocada sobre cenários assim hostis pra vida, que ela foi realmente uma pessoa que sobreviveu, uma sobrevivente diante de tanta dor, diante de tanta coisa que passou na vida dela. E depois parece que em alguns períodos é esquecido isso, é como se ela fosse qualquer pessoa, qualquer menina da idade dela. E sim, gente, eu entendo que tudo bem ela ter paixões, tudo bem ela ter vontades, desejos de uma pessoa condizente à idade dela. Porém, tinha algumas coisas que ficavam muito discrepantes, que uma cena ela tava, nossa, sabe, eu sou assassina, pipipipopopó, e na outra, de repente, ela tava, eu não sei como fazer isso, eu não sei como fazer aquilo, eu não sei o que. Sendo que, gente, com certeza ela sabia, a gente consegue ver, pelo menos eu agora que li os outros livros, a gente sabe que sim, gente, ela consegue fazer as coisas, ela tem estratégia. Então eu não sei o que aconteceu nesse primeiro livro, que parece que ela não tem, parece que é, sabe, aleatório. Não gostei muito da questão romântica dela, do par romântico dela, desse primeiro livro, principalmente porque eu achei que não combinou, não teve o timing, pra mim não teve essa conexão, porque agora, como eu disse, lendo outros livros, eu li agora o Lâmina da Assassina, e eu também li Coroa da Meia-Noite, que é o segundo livro, então eu li o livro de contos, que teoricamente é o primeiro livro, e o livro Coroa da Meia-Noite, então a gente consegue ver alguns romances, né, que ela teve, diferentes, e eu não tenho problema com isso, dela se relacionar com várias pessoas, de uma hora ela tá ali, tá assado, porque a vida é assim, a gente não se relaciona sempre, às vezes, com as mesmas pessoas. Os amores podem mudar, as paixões podem mudar, os romances podem mudar, então o problema não é esse. Mas meu problema com esse primeiro livro, com o casal, com o romântico dele, é que pra mim não combina. Pra mim não combina. E essa situação, eu não sei como que vai funcionar, porque eu só li até o segundo livro, mas eu não sei como que isso vai se arrastar para os outros, mas fica uma situação desconfortável, porque eu não sinto que eles eram realmente algo que eles se gostavam tanto assim. Pra mim, sei lá, não sei o que aconteceu, não sei como que, de verdade, uma hora eu tava lá e de repente, puf, eles já estão se gostando, troca de olhares, mas não teve essa química, sabe? Não teve. Os outros dois casais, digamos assim, que ela formou, estavam com muita química, entendeu? Tava com muita, por mais que eles fossem diferentes de várias maneiras, se conectava de alguma forma, mas desse livro aqui não rolou pra mim, não colou, não funcionou. Aí vocês me perguntam, mas nossa, diante de tantas críticas que você fez, por que você continua lendo o livro, sabe? Você não gosta da protagonista, a escrita parece que não tá legal, enfim, tantas coisas que você falou que não foram legais.
Então, tem algumas coisas que eu coloquei na balança. Primeiro, que esse livro, gente, ele é pra maiores de 14, 16 anos. Eu acredito que esse primeiro livro seja pra maiores de 14, eu acho. E depois, os outros são pra maiores de 16, porque tem cenas mais pesadas, tem coisas de tortura física, tem umas coisas mais tensas, então é mais de 16 anos. Pelo menos até onde eu li, mais 16. Não sei os outros, gente, porque eu acredito que os livros da Sarah tem livros até mais 18, então tem que tomar cuidado com isso, tem que dar uma verificada. Mas por que eu continuei lendo? Porque além desse livro, eu tenho 20 anos, né, gente? Então talvez esse livro não foi feito pra uma pessoa da minha idade, provavelmente. Ele foi feito pensado em meninas, mulheres, garotas, enfim, ou garotos também, pessoas que gostam desse tipo de livro, mas que gostem de uma forma mais nova, sabe? Uma coisa mais primeiro amor, mas estou descobrindo o gênero da fantasia, estou descobrindo personagens femininas fortes, estou descobrindo isso. Então, eu acho que isso aqui, como funcionou pra minha amiga quando ela era mais nova também, poxa, tipo, a gente tava no 8º ano, sabe? Gente, eu tô na faculdade, né, gente? Eu tô quase na metade pros finalmente do curso, e quando eu lembro que eu estava na escola, ela me falava super bem desse livro. Então acho que se eu tivesse lido naquela época, realmente, talvez eu gostaria muito. Eu falaria, nossa, que incrível. Assim como eu gostei da Rainha Vermelha, que eu não sei se hoje em dia eu gostaria tanto assim. Mas eu acho que por conta da minha idade, eu deveria desconsiderar algumas coisas. Por isso que eu desconsiderei muita coisa que aconteceu. Porque o livro não foi feito pro meu público-alvo, ele não foi feito pra mim. Então por isso que eu continuei lendo, porque apesar de tudo que eu falei, tem essa questão do público-alvo, que talvez eu não seja o público-alvo desse livro, e também por conta da criatividade, porque eu vi potencial na história. Eu vi potencial, eu vi brilho, assim, eu vi que tinha uma chama de alguma coisa que poderia virar algo muito legal. Só que esse primeiro livro, infelizmente, não soube ser desenvolvido. Aconteceu alguma coisa, como eu disse, talvez por ser o primeiro livro dessa saga, por ela estar ainda publicando no inicinho, então talvez pra ela ainda fosse complicado também escrever, colocar todas as ideias certinho e fazer uma montagem das coisas acontecendo de uma forma que fosse mais coerente, pelo menos pra mim. Mas é isso, gente. Eu continuei lendo por conta desses motivos. E se eu me arrependi, não me arrependi. Mas eu acho que a gente tem que começar a ler não por esse livro. Temos que começar a ler por Lâmina da Assassina. Aí a gente lê esse e depois a gente continua, porque aí faz total sentido. Porque depois que eu li a Lâmina da Assassina, eu fui ler o próximo livro e pra mim ficou incrível. As coisas fizeram sentido, os lugares fizeram sentido, as tramas, os envolvimentos assim, entre os personagens, as coisas obscuras, fez total sentido. Eu fiquei mais presa na história, eu queria realmente saber sobre essas coisas. No primeiro livro eu não tava nem aí sobre essas coisas, porque eu não, sabe, pra mim tanto faz. Tinha um mistério, tinha essa fantasia, essa coisa de, poxa, o que tá rolando, sabe? O passado dela, etc. Mas era uma coisa que ficava muito assim, sabe? Contou, beleza, não contou, tudo bem, porque, enfim, tinha potencial, mas não funcionou. Pelo menos pra mim não deu certo. E se eu recomendo esse livro? Sim, eu recomendo esse livro. Eu acho que é bacana, como eu disse, é uma forma legal de você começar nesse universo de fantasia. Eu não acho ele um livro pesado, assim, de sentido de letras, de palavras, que você vai ficar cansado de ler, entende? Que tem um vocabulário muito agressivo. Então ele é uma fantasia que tem um romance, que tem uma coisa meio mistério, que tem uma coisa meio ação também, várias coisas misturadas ali, que pode gerar, sim, muito interesse. Então eu acho ele um livro bacana, assim, se você tiver interesse em ler esse livro, eu acho ele legal, então eu recomendo. A minha nota pra Trono de Vidro no Scooby foi 3 estrelinhas, gente. Dificilmente eu dou uma nota assim, mas eu senti que esse mereceu. Mas os outros, as notas foram maiores. Mas e vocês? Vocês já leram Trono de Vidro? Vocês já leram quando eram mais novos? Leram agora recentemente também? O que vocês acharam da história? Se vocês tiverem alguma coisa pra acrescentar, deixem aqui nos comentários. Mas lembrem-se, gente, sem spoilers. Se for spoiler do último livro ou coisas que ainda vão acontecer, não contem, porque tem gente que tá vendo esse vídeo aqui e não leu o livro. E eu também, gente, ainda não li todos os livros. Então, por favor, não contem spoilers nenhum. Contem apenas a experiência de vocês, o que vocês acharam. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo também, deixem aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima!